eu queria dizer por quê. De certa forma, a Ana já antecipou isso, mas me permita repisar. A mineração é importante, por tudo aquilo que ela disse. Mas a mineração, me permita aqui a presunção, ela é importante para o Brasil e para o mundo. Absolutamente importante. Não há possibilidade para uma transição por economia de baixo carbono se nós não tivermos os minerais críticos. E o Brasil tem um imenso potencial no que diz respeito a isso. Não tem possibilidade. Nós não vamos superar isso. Nós estamos vendo aí as queimadas. Vimos há pouco o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os eventos extremos estão se multiplicando. Para superar isso, e isso é em prol da humanidade, né, exatamente nós precisamos desses minerais, sem o que não vai ter jogo. Ao mesmo tempo, o Brasil é uma potência imensa em termos agrícolas. Alimenta 1 bilhão e 200 milhões de brasileiros, mas nós somos fortemente dependentes, dramaticamente dependentes, por exemplo, do potássio, importamos mais de 95%, Gilmar, e 78% exatamente do fosfato, só para ficarmos por aí. Como eu costumo dizer, a mineração ela é invisível, mas está em tudo. Em tudo, desde a água que a gente recebe até o pé, onde está sobre o solo, a nossa cabeça, o teto, tudo, esse prédio, transporte, o que vocês imaginarem, a mineração está presente. Mas como ela não tem um consumidor final, ela é invisível, ela está em tudo e não é percebida em nada. Por isso é tão importante trazer esse tema aqui, porque o Brasil tem um passaporte para o futuro e tem seguramente um compromisso com a própria humanidade. Não é presunção, é de fato. Por isso é tão importante recebê-los aqui, por isso tão importante esse tema que nós vamos debater daqui a pouco, que é exatamente o tema da segurança jurídica e também dessa competitividade. É isso que nos move, por isso eu agradeço uma vez mais e desejo a todos e a todas um bom trabalho. Eu queria primeiro fazer um comentário sobre a fala do ministro Gilmar Mendes. Quando ele fala do ouro, quando ele fala da agressão do ouro ilegal, ouro de sangue, como se chama, em relação às populações indígenas, quando ele se refere ao deflorestamento que está articulado à mineração do ouro, eu queria deixar bem claro que ele não está falando de mineração, ele está falando de garimpo, e de garimpo ilegal. Então, quem está por trás e em conjunto com o crime organizado, com o narcotráfico, com o contrabando, com a lavagem de dinheiro do garimpo ilegal, são as grandes organizações criminosas. Eu falo isso como alguém que foi ministro da Segurança desse país. Nós não temos absolutamente nada a ver com o garimpo ilegal. Absolutamente nada. E somos radicais nesse sentido. Ou seja, garimpo ilegal é caso de polícia, é caso de cadeia. Quero frisar isso com muita clareza. Mineração responsável, mineração que tem função econômica, é absolutamente antípoda, né, do que é o garimpo ilegal. Além disso, nós adotamos, Cristiane, medidas muito práticas e muito claras, não apenas em palavras, dizer somos contra, não, não é isso, não. Nós fomos a Receita Federal peticionar por aquilo que o ministro disse, que é a nota fiscal eletrônica. Nós fomos ao Banco Central pedir a fiscalização das DTVMs, distribuidoras de títulos de valores imobiliários, que são exatamente a lavanderia do ouro ilegal, e por isso nós estamos, inclusive, sendo processados, porque nós entramos na CVM contra essas DTVMs. Nós queremos dizer que nós nos posicionamos claramente pelo fim daquele Instituto da Boa-Fé. Nós queremos dizer que nós temos um compromisso com a Amazônia, com a floresta em pé, com respeito com as populações indígenas e a conservação da natureza. E isso se reflete em todas as nossas políticas, em todos os nossos momentos. Achamos que garimpo ilegal é algo para ser, de fato, categorizado como crime e a ser punido. Mineração não tem nada a ver com isso. Agora passamos ao assunto que nós estamos conversando aqui. Olha só, nós vivemos... O Procurador-Geral da República fez um excelente pronunciamento, falou a respeito da surpresa, que a segurança jurídica é exatamente o reverso daquilo que vem com a surpresa. Ou seja, de repente, você tem uma mudança de regra de jogos que afunda a sustentabilidade e a previsibilidade. Nós vivemos, eu estava até pensando aqui, pensando no seguinte, tem aquela frase, né, que o pessoal fala, e fala exatamente, ai Jesus, nós somos o setor do ai Jesus, tá certo? Pai amado, se vocês quiserem também. Por quê? Porque nós, de repente,
convivemos com o imposto seletivo, imposto do pecado, que visa exatamente reduzir o consumo. Quer dizer que quando o mundo inteiro está procurando os minerais brasileiros, minerais críticos estratégicos, nós vamos colocar um consumo em cima? É isso? Nós vamos colocar um imposto seletivo no exato momento em que, segundo a Agência Internacional de Energia, nós temos um mercado de 320 bilhões de dólares no ano anterior e 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em 2030, Maurinho? Nós vamos fazer exatamente isso? Esse é o jogo? Para acontecer o que está acontecendo com a Austrália? Nós vamos constitucionalizar uma TFRM, Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais, depois de 8 anos de luta, que permite aos estados fazer uma cobrança de algo que é absolutamente similar ao royalty, que nós já temos a CFM, é assim que nós vamos procurar desenvolver esse setor que é absolutamente estratégico e que é um passaporte para o futuro do Brasil? É dessa forma? Nós vamos permitir que a TFRM comece a ser também aplicada pelos municípios? Nós temos 2.600 municípios que são minerais no Brasil. A TFRM pode ser estendida, pelo menos já começa a ser estendida. Isso vai, evidentemente, levar a um posicionamento do judiciário mais na frente. Mas, por enquanto isso, nós estamos convivendo com alíquotas, por exemplo, como foi citado aqui pela Paula, que é o caso do Mato Grosso, que a alíquota cobrada sobre a TFRM permite uma arrecadação superior a todo o orçamento do Estado para o meio ambiente. É assim que nós vamos manter a nossa competitividade? É assim que nós vamos assegurar segurança jurídica? E, efetivamente, não para por aí. Porque a NR22, que foi falada aqui, que é do Ministério do Trabalho, que nós estamos dialogando e temos abertura e esperamos conseguir ocorrer uma convergência, que a Paula colocou, ela, na verdade, ela proíbe toda e qualquer atividade ajusante das barragens. Isso quer dizer, como é que nós vamos monitorar as barragens? Como é que nós vamos assegurar a fiscalização das barragens? Se vocês um dia forem ver uma barragem, como eu tive, por exemplo, recentemente, na barragem da King Ross, que fica aqui perto, em Paracatu, ela tem aproximadamente 264 milhões de metros cúbicos. Sabem o que é isso? 264 milhões de metros cúbicos. Ou seja, a barragem em si tem 2,5 km. Como é que você vai conseguir fazer a fiscalização e assegurar exatamente a segurança das pessoas se você não consegue fazer nenhum tipo de atividade? Não falo de atividade permanente, porque a atividade permanente ela já foi banida pela nova regulação que nós temos, sobretudo depois de Mariana e Brumadinho. Hoje, nós temos 3 níveis de risco, 1, 2 e 3. O nível 2 e o nível 3 já ninguém pode ficar jusante, ou seja, embaixo da barragem. Ninguém pode mais. E elas estão sendo devidamente descomissionadas. Ou seja, elas estão deixando de ter as suas funções, né, as chamadas barragens montantes, tá certo? Que são aquelas que exatamente que aconteceu em Mariana e Brumadinho, elas estão sendo todas descomissionadas. Todas descomissionadas. Será que a gente consegue ter condições de competitividade dessa forma, dessa maneira que nós vamos conseguir? Obviamente que não. Então, esse seminário tem essa função precípua de alertar a sociedade, de alertar as autoridades, de alertar o legislativo e o judiciário que o Brasil não pode perder a oportunidade de colaborar consigo mesmo, em primeiro lugar, e o seu povo, desenvolvimento, emprego e renda, mas também com o próprio mundo. Não há possibilidade de transição para uma economia de baixo carbono, não há nova indústria brasileira sem minerais. Não existe isso. Não há possibilidade. Não há, nós somos o quê? Um gigante do agro, não é isso? Nós alimentamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, é isso? Pois bem, quero lhe dizer que nós importamos 95% do nosso potássio, que nós importamos 78% do nosso fosfato. E sabe o que quer dizer isso? E que o Brasil é um gigante de pés de barro. E nós precisamos expandir esses minerais que são chamados minerais críticos estratégicos. Nós estamos pensando em exatamente eletrificar, ter uma energia que seja renovável. É isso que nós estamos pensando aqui e fora? Pois bem, eu quero dizer a vocês o seguinte, sem lítio, sem nióbio, não tem bateria de carro elétrico. Acabou, não vai ter. E outros metais mais. E, ao mesmo tempo, aerogeradores. Não vai ter aerogeradores se nós não tivermos minerais. Como também não vai ter placas solares, por assim dizer. Então, o futuro nosso, mas o futuro da humanidade está passando exatamente selado, por assim dizer, na frente do Brasil e, evidentemente, em termos dos chamados minerais críticos. Agora, se nós não tivermos a capacidade de reagir a esse respeito, e reagir no sentido que a Paula colocou, nós não estamos pedindo privilégio, nós não estamos pedindo afrontamento de regra, nós não estamos pedindo, por exemplo, que o IBAMA, do qual eu fui presidente nacional e jamais proporia isso, que ele deixasse de exercer o seu papel. Agora, não dá para você fazer um investimento esperando 3, 4, 5 anos para você ter uma liberação.
Não dá para você ter isso. O Roberto Muniz tem convivido, inclusive, com essa realidade dentro da CNI e sabe exatamente do que é que nós estamos falando. Como não dá também para você ser surpreendido, volta e meia, sabe Deus com o que mais. Então, é esse apelo que nós fazemos aqui, e eu falo nesse tom, porque, de fato, nós podemos perder um passaporte para o futuro, para o Brasil, tá certo? De excepcionais possibilidades, em termos de emprego, em termos de renda, em termos de impostos, em termos, sobretudo, de sermos solidários com o mundo e conosco mesmos, no sentido de vencer a emergência climática. É esse o nosso apelo que nós aqui fazemos, sem falar, por exemplo, que eu espero ser falado aqui posteriormente, a respeito de litígios no exterior que visam, literalmente, a quebrar as nossas empresas, como está acontecendo nesse momento contra a Vale e contra, por exemplo, a Samarco, contra a BHP, mas a Hidro também, que é nossa, e que vai ser referida adiante. Era isso que eu queria dizer. Muitíssimo obrigado. Acho que não cheguei a estourar o tempo. Um abraço.